Bora ver. Bora ver. Bora ver aqui. Rapaz, eu quero ver. Eu tô usando essa cloud aqui agora. Eu tô testando quão bom é essa IA aqui. Enfim. Você vê que quando eu tento fazer a tradução da palavra é pelo áudio, sai tudo cagado. Olha isso daqui, ó. Mas eu acho que ela consegue entender, velho.
Enfim. Ai, bicho. Esse texto ficou feio. Esse texto ficou feio. Ficou feio. Eu faço. Destruir o texto. Mentilar. Rapaz. Rapaz, aqui tem instruções. Olha as instruções que eu vou. Eita, o texto, rapaz. Rapaz, eu ia pedir pra IA refazer o texto, mas enfim. Rapaz. Tudo capenga, bicho. Espera aí. Enfim, bora ver aqui. Rapaz, bicho. Nossa. Como que é difícil fazer essa IA funcionar. Essa Cláudia é a mais lenta de todas, velho. Sem sombra de dúvida, essa é a Cláudia. É a mais lenta que eu já vi, bicho. Nossa, dá até sono. Dá até sono. Dá até sono, bicho. Sem sombra de dúvida nenhuma. Correção importante antes de começar. Vou te ajudar, mas preciso corrigir uma premissa da sua pergunta, porque isso muda a resposta inteira. Nem todos esses impérios já estavam em declínio antes dos espanhóis chegarem. Os maias, civilização clássica, sim. O colapso político das grandes cidades aconteceu entre 800 e 950 d.C., quase 600 anos antes de qualquer europeu pisar na região. Quando os espanhóis chegaram no século XVI, encontraram só remanescentes fragmentados desse mundo. Os astecas e os incas, ao contrário, estavam no auge do poder quando os espanhóis chegaram, 1519 e 1532, respectivamente. Não estavam enfraquecidos por dentro, né? Foram derrubados por uma combinação de guerra, alianças políticas rompidas, no caso asteca, povos rivais como os tlaxcaltecas se aliaram aos espanhóis contra Tenochtitlan, e principalmente doenças epidêmicas que dizimaram a população depois do contato. Então a pergunta por que os três acabaram antes dos colonos chegaram só tem resposta histórica real para os maias. Vou te explicar os três casos com honestidade sobre o que é fato estabelecido e o que é hipótese. 1. Os maias, o único colapso genuinamente pré-colonial. Contexto, a civilização maia nunca foi um império unificado. Era um conjunto de cidades-estado, Tikal, Copan, Palenque, Calakmul, etc., que competiam e guerreavam entre si como as cidades-estado gregas. O chamado período clássico foi o apogeu
entre aproximadamente 250 e 900 doses. Consenso científico, entre 800 e 950 doses. Houve colapso em cadeia, cidades foram abandonadas, a construção de monumentos parou, a população despencou. As evidências mais sólidas hoje vêm de registros climáticos reconstruídos a partir de isótopos de água presos em Gypsita, no lago Chichancanab, no México, que mostram período de seca extrema, coincidindo exatamente com o colapso. University of Cambridge, pesquisas mais recentes calcularam que a precipitação anual caiu entre 41% e 54% durante esse período, com picos de até 70% de redução de chuva. Science Daily debate nuance: a seca sozinha não explica tudo. Estudos mais novos mostram que o crescimento e o abandono da saída das maias resultarão de uma combinação de crises climáticas, conflitos armados e pressões econômicas. Quando o clima melhorava no campo, as pessoas simplesmente abandonavam as cidades superlotadas e caras para viver com mais autonomia. Science Daily. Ou seja, a seca foi multiplicador de crise, amplificou tensões políticas que já existiam em centros como Chichen Itza e Uxmal, e uma guerra entre cidades, esgotamento agrícola do solo e ruptura de rotas comerciais também tiveram peso. O que não é consenso. A ideia de que consanguinidade genética e os genes ruins derrubaram o pau da Central Maia. Não existe evidência arqueológica ou genética publicada que sustente isso como causa do colapso. Vou explicar por que na sessão de genética, porque acho que vale a pena você entender a diferença entre uma hipótese plausível na cabeça e uma hipótese com evidência. 2. Os astecas. Não houve declínio interno, houve conquista. Contexto: o Império Azteca tecnicamente é a Tríplice Aliança, formada em 1428 entre 3 cidades-estado, Tenochtitlan, Texcoco e Tlacopan. Antes disso, os mexicas, o povo que fundou Tenochtitlan, eram só mais um grupo migrante que chegou ao Vale do México por volta de 1325. Duração: como império, a Tríplice Aliança durou de 1428 a 1521, 93 anos. Se você contar desde a fundação de Tenochtitlan como cidade, são quase 196 anos, 1325, 521. O que aconteceu? O império estava se expandindo agressivamente até o fim. O que o derrubou foi 1. Hernán Cortés se alinhou após que o seu joinhou a chegar especialmente os tlaxcaltecas, que forneceram milhares de guerreiros. 2. A varíola, trazida pelos europeus, que matou uma fração enorme da população, antes mesmo do cerco final a Tenochtitlan em 1521. 3. O cerco militar propriamente dito. Não há colapso de dentro para fora. Nesse caso, foi conquista externa somada à epidemia. 3. Os Incas, mesma lógica, como um detalhe extra. Contexto: o Tawantinsuyu, nome real do Império Inca, se expandiu a partir de Cusco sob o imperador Pachacuti, a partir de 438, embora o pequeno reino de Cusco existisse desde por volta de 1200. Duração: como império expansivo, durou de 1438 a 1533, cerca de 95 anos. Foi o maior império pré-colombiano em extensão territorial, cobrindo parte do que hoje é Peru, Equador, Bolívia, Chile e Argentina. Detalhe extra: diferente dos astecas, os incas já tinham sido atingidos por doenças europeias, antes dos espanhóis chegarem fisicamente até Cusco. A varíola se espalhou pelas redes comerciais indígenas mais rápido que os próprios conquistadores, matou o imperador Huayna Capac por volta de 1524-1527 e desencadeou uma guerra civil de sucessão entre seus filhos Huáscar e Atahualpa. Foi essa guerra civil, somada à doença e à captura de Atahualpa por Pizarro em 1532, que derrubou o império. Ou seja, aqui teve sim um enfraquecimento antes da chegada física dos espanhóis, mas causado por uma doença que os espanhóis trouxeram indiretamente, não por genética interna. 4. Sobre genética e consanguinidade, o que é real e o que não é. Aqui está o ponto mais importante para você entender, porque separa boa ciência de suposição. O que é biologicamente real? Consanguinidade, cruzamento entre parentes próximos, aumenta a chance de expressão de genes recessivos deletérios. Isso é chamado de depressão por endogamia, inbreeding depression. É documentado em várias linhagens reais da história. O caso mais estudado é a dinastia dos Habsburgo na Europa,
onde Rapaz, séculos de casamentos entre primos e tios produziram deformações físicas e infertilidade, culminando no rei Carlos Tudor Hispana, que não teve filhos e cuja morte encerrou a linhagem em 1600. O que não tem evidência. Não existe nenhum estudo genético ou arqueológico que mostre depressão por endogâmia como causa do colapso maia, azteca ou inca. Isso não significa que seja impossível em tese. Dinastias reais em geral praticavam casamentos entre parentes para manter o poder concentrado. Isso valia para maias, aztecas e incas também. Os incas, aliás, praticavam casamento entre irmãos na família imperial de forma bastante documentada. Mas, para virar explicação causal de um colapso, seria preciso evidência de esqueletos com marcadores de doenças genéticas em escala populacional, e isso simplesmente não foi encontrado nos registros arqueológicos desses 3 casos, o que realmente causou um gargalo genético nas Américas. Isso aconteceu, mas depois do contato europeu, não antes. As epidemias de varíola, sarampo e outras doenças contra as quais os povos americanos não tinham imunidade prévia mataram entre 80% e 90% da população indígena das Américas em algumas regiões ao longo do século XVI. Isso sim é um gargalo genético e demográfico gigantesco, bem documentado geneticamente hoje em dia, mas é consequência da colonização, não causa do colapso anterior a ela. Resumindo a diferença, consanguinidade real dentro das famílias reais existiu, ela enfraquece indivíduos e linhagens específicas, como aconteceu de forma clara na Europa, mas não há prova de que ela tenha sido o motor por trás do colapso de sociedades inteiras, nesses 3 casos americanos. 5. DNA e ancestralidade indígena no Brasil. Sobre sua pergunta final, sim, dá para rastrear a ancestralidade indígena no DNA de brasileiros e a genética populacional brasileira é bem estudada. Alguns pontos. A maioria dos brasileiros, independente da cor autodeclarada, carrega uma mistura de ancestralidade europeia, africana e indígena no DNA autossômico. O DNA que vem de todos os seus ancestrais, não só linha materna ou paterna. É comum a ancestralidade indígena aparecer mais forte na linhagem materna, mitDNA, DNA mitocondrial, herdado só da mãe, do que no restante do genoma. Isso reflete o padrão histórico da colonização. Homens europeus se relacionando com mulheres indígenas e africanas, com transmissão da linhagem materna indígena, continuando por gerações mesmo quando o resto do DNA foi se diluindo com a ancestralidade europeia. Testes comerciais de ancestralidade, tipo os vendidos por empresas de genética, conseguem estimar percentuais de ancestralidade continental com boa confiabilidade para umas 5 a 10 gerações atrás, mas perdem precisão para eventos muito específicos, de qual etnia indígena exata ou há quantas gerações exatamente, porque o DNA se recombina e se dilui a cada geração, então não dá para isolar com certeza absoluta uma segunda geração específica de mistura sem ter uma árvore genealógica documental para cruzar como resultado genético. Fontes para você citar na sua fala: Medina, Elizalde e Rowling. Science. rapaz, rapaz, eu vou falar pra você, meu irmão. O imperador Azteca recebeu os espanhóis de coração aberto. E os caras foram brutalmente mogados pelos espanhóis. Enfim, e os espanhóis falavam que eles eram cristãos. Se o cara ele é cristão, ele tem a graça de Cristo. Se ele tem a graça de Cristo, ele tem atitudes boas. Porém, eles não foram legais. Enfim, cara, eu tava vendo aqui a capital de Tenochtitlan. O nome é Tenochtitlan. Tenochtitlan. Eu acho que, enfim, no Tenochtitlan. Eu fiquei assim, olhando assim. Fiquei olhando, observando, cara, a engenharia hidráulica que eles tinham. Toda a agricultura era uma coisa muito desenvolvida. É uma pena que os espanhóis acabaram com a zorra toda, né? Enfim. É uma pena que eles acabaram com tudo, enfim. Mas me fala o que aconteceu com o último imperador azteca, por favor. Enfim, o que aconteceu exatamente? Desde já te agradeço. E cara, aquela cidade, Tenochtitlan, ela tinha passagem pro mar? Eu acho que não, né? Senão os caras davam pra chegar de caravela ali, coisa que eles não fizeram, enfim. Me responda essas dúvidas, por favor. Desde já te agradeço. Peraí. Peraí. Peraí que o áudio da IA tá carregando.
Tá carregando. Tá carregando. Vocês vão ver. Olha aqui, ó. Beleza, meu irmão? Você tocou em um ponto central da história que até hoje gera muita discussão e indignação. Essa contradição entre o discurso religioso de amor ao próximo e a brutalidade real da colonização espanhola é um dos episódios mais complexos da história das Américas. Vamos por partes para entender exatamente o que rolou com o último imperador e como funcionava a geografia de Tenochtitlan. O destino de Cuauhtémoc, o último imperador azteca. O último imperador azteca não foi Montezuma, que morreu logo no início dos conflitos, mas sim seu sobrinho, Cuauhtémoc. Ele assumiu o trono em 1520, em meio a uma epidemia de varíola que devastava a população e com a cidade cercada pelos espanhóis e seus aliados indígenas. Aqui está o que aconteceu com ele, passo a passo. A captura, 1521. Cuauhtémoc liderou uma resistência desesperada e heróica durante o cerco de Tenochtitlan. Em agosto de 1521, com a cidade completamente destruída e sem comida, ele tentou escapar de canoa pelo lago para continuar a luta em outro lugar, mas foi capturado por soldados espanhóis. Ao ser levado a Hernán Cortés, Cuauhtémoc apontou para a adaga do espanhol e pediu para ser morto, pois preferia o sacrifício digno de um guerreiro a ver seu povo escravizado. A tortura. Cortés decidiu mantê-lo vivo como um governante fantoche para acalmar a população local. No entanto, os oficiais espanhóis estavam obcecados pelo ouro que haviam perdido durante a famosa retirada da Noite Triste. Para obrigar Cuauhtémoc a confessar onde o tesouro estava escondido, os espanhóis queimaram os pés dele com óleo fervendo. Ele resistiu bravamente e apenas disse que grande parte do ouro havia sido jogada no fundo do lago. A execução, 1525. Durante 4 anos, Cuauhtémoc foi mantido como prisioneiro vigiado. Em 1525, Cortés realizou uma expedição em direção a Honduras e resolveu levar o ex-imperador junto, temendo que se o deixasse no México, ele pudesse liderar uma grande revolta indígena. No meio do caminho, alegando ter descoberto um suposto complô dos astecas para matar os espanhóis, Cortés ordenou que Cuauhtémoc fosse enforcado em uma árvore. Até hoje, historiadores debatem se esse complô realmente existiu ou se foi apenas uma desculpa de Cortés para se livrar dele de vez. Tenochtitlan tinha saída para o mar? Sua intuição está totalmente correta, Michael. Tenochtitlan não tinha nenhuma passagem ou acesso ao mar. A capital asteca ficava no centro do continente, no Vale do México, a mais de 2.200 metros de altitude em relação ao nível do mar. Ela foi construída sobre ilhas artificiais dentro do Lago Texcoco, um enorme lago de água salgada e salobra cercado por montanhas. Como os espanhóis chegaram com embarcações lá dentro se não havia ligação com o oceano? O processo foi pura engenharia militar. 1. Os espanhóis deixaram suas caravelas originais ancoradas na costa do Golfo de México, perto de Veracruz. 2. Durante o cerco final a Tenochtitlan, Cortés percebeu que a única forma de quebrar as defesas da cidade-ilha seria controlando a água do lago. 3. Ele ordenou a construção de 13 bergantins, embarcações menores, movidas a remo e vela, equipadas com canhões, na margem do lago. As peças de madeira e ferro foram transportadas a pé por milhares de aliados indígenas, vindos de áreas distantes do litoral até as montanhas do Vale Central, onde os barcos foram montados e lançados na água. Nota sobre a engenharia asteca. Toda aquela estrutura fantástica de agricultura que você mencionou, as chamadas chinampas, ilhas artificiais flutuantes muito férteis, e o complexo sistema de diques e aquedutos que separava a água doce da salgada, foram completamente destruídos pelos colonizadores. Os espanhóis aterraram os canais e drenaram os lagos ao longo dos séculos para construir a atual cidade do México, o que alterou permanentemente a geografia da região. Se quiser se aprofundar em algum detalhe dessa campanha militar ou da estrutura hidráulica deles, é só falar. Fontes principais para a sua pesquisa. Rapaz, muito interessante tudo isso. Os caras acabaram com a capital. Nossa, que pena, né? Os caras acabaram com toda essa hidrografia muito interessante. Olha aqui, ó, como que seria estar no Império Azteca? Bora ver. Bora ver aqui. Imagine que você acorda e o que você vê não existe mais. Uma cidade flutuando sobre a água, torres de pedra tocando o céu, canais cheios de canoas carregadas de flores, milho, ouro, um mercado maior do que qualquer coisa na Europa daquele tempo. E no centro de tudo, um templo tão alto que parecia conversar com os deuses. Isso não é fantasia.
Isso foi real. Isso foi Tenochtitlan, a capital do Império Azteca. E hoje, com o poder da inteligência artificial, pela primeira vez na história, você vai poder ver esse mundo como ele era. Com cada detalhe, com cada cor, com cada textura que os séculos apagaram. Prepare-se, porque o que vem a seguir vai mudar a forma como você enxerga a história. O ano é 1325. No meio de um lago salgado no coração do México, um grupo de pessoas chamadas mexicas encontra o sinal que seus sacerdotes prometiam há décadas: uma águia pousada sobre um cacto, devorando uma serpente. Ali, naquele ponto exato, eles fundam uma cidade. Não tinham muito, apenas fé, determinação e um conhecimento de engenharia que vai surpreender o mundo por séculos. Em menos de 200 anos, aquela cidade se transforma no coração de um dos maiores impérios das Américas, com mais de 5 milhões de pessoas sob sua influência, estendendo-se do Golfo do México até o Oceano Pacífico. Esse é o Império Azteca. E até hoje, pouquíssimas pessoas sabem o que de fato foi construído ali. Quando os primeiros exploradores espanhóis chegaram e avistaram Tenochtitlan pela primeira vez, muitos pensaram que estavam sonhando. Era uma Um miragem. deles, chamado Bernal Díaz del Castillo, escreveu em suas memórias que ficou sem palavras, que achou estar diante de algo encantado, que nada do que havia visto na Europa, nem Veneza, nem Constantinopla, se comparava àquilo. E ele tinha razão. Tenochtitlan era uma obra-prima da engenharia humana. A cidade foi construída sobre ilhas artificiais, conectadas por grandes diques e avenidas. 3 grandes calçadas ligavam a ilha ao continente. Aquedutos levavam água doce limpa do continente até a cidade, algo que muitas capitais europeias da época simplesmente não tinham. A população. Estimativas apontam entre 200 e 300 mil habitantes no século XVI, maior do que Londres ou Paris naquele momento. Pense nisso. Uma cidade maior do que as maiores cidades europeias, no meio das Américas, construída sobre um lago. Uma das inovações mais extraordinárias dos mexicas foi o que eles chamavam de chinampas. Imagine jardins flutuantes, ilhas artificiais construídas com camadas de terra, galhos e vegetação aquática, ancoradas ao fundo do lago. Sobre essas ilhas, os mexicas cultivavam milho, feijão, abóbora, tomate, pimenta, flores e muito mais. As chinampas eram incrivelmente eficientes. Produziam colheitas múltiplas vezes ao ano. Alimentavam uma metrópole inteira. E, ao mesmo tempo, eram belas, absolutamente belas. Quando você vê a reconstrução em IA desses jardins, com o reflexo da água, as cores das flores e o movimento das canoas ao amanhecer, fica difícil acreditar que isso já existiu de verdade. Mas existiu. No centro de Tenochtitlan, erguia-se o Templo Maior, o Grande Templo. Uma pirâmide dupla de aproximadamente 45 metros de altura, com 2 santuários no topo. Um dedicado a Huitzilopochtli, deus do sol e da guerra, e outro a Tlaloc, deus da chuva e da fertilidade. O templo não era apenas um espaço religioso, era o centro do universo para os mexicas. O ponto onde o mundo dos humanos tocava o mundo dos deuses, onde o tempo e o espaço se encontravam. Cerimônias, rituais, festivais, tudo girava em torno daquele ponto. A cidade inteira foi planejada ao seu redor, em um sistema de orientação astronômica tão preciso que os solstícios e equinócios marcavam momentos específicos na arquitetura do templo. Isso em 1400, sem satélites, sem computadores, sem nada do que temos hoje. Mas Tenochtitlan não era apenas pedra e templo, era gente. Era uma sociedade com escolas obrigatórias, o que é notável para qualquer época. Tanto meninos quanto meninas aprendiam a ler, escrever, música, história e guerra. O sistema educacional asteca era, em muitos aspectos, mais inclusivo do que o de muitas nações europeias da mesma época. Havia poetas, músicos, pintores, escultores, médicos, astrônomos. Havia um calendário duplo, um para o cotidiano e outro para o sagrado, que funcionava em ciclos de 52 anos, com uma precisão impressionante para a época. O mercado de Tlatelolco, próximo à capital,
era considerado por visitantes da época como o maior já visto. Produtos vinham de todas as partes do império. Jade, obsidiana, penas de quetzal, cacau, borracha, tecidos, ouro, prata. Uma civilização completa, rica, complexa, vibrante, e que em pouquíssimas décadas seria varrida por forças que vinham de além do mar. O que você acabou de ver, recriado pela inteligência artificial com base em registros históricos, arqueológicos e estudos acadêmicos, é apenas o começo, porque no próximo capítulo vamos entrar ainda mais fundo nesse mundo. Vamos explorar a cosmologia, os rituais, a ciência e os últimos dias de uma das maiores civilizações que a humanidade já produziu. Não vá a lugar nenhum, você acabou de conhecer a cidade. Agora é hora de entrar dentro dela. Não apenas os templos e os canais, mas as ideias, as crenças. O modo como os mexicas entendiam o tempo, o espaço, a vida e a morte. Porque uma civilização não é feita só de pedra. É feita, acima de tudo, de visão de mundo. E a dos mexicas era uma das mais elaboradas, coerentes e poéticas que a humanidade já construiu. Para os mexicas, o universo não era eterno. Ele tinha começos e tinha fins. Segundo sua cosmologia, o mundo havia passado por 4 eras anteriores, chamadas de sóis, cada uma destruída por uma catástrofe diferente. O jaguar, o vento, a chuva de fogo, a água, e nós vivemos no 5º sol, o sol atual. Criado em Teotihuacan, quando 2 deuses se jogaram no fogo para se transformarem no sol e na lua, um sacrifício que deu origem ao movimento, à luz e à vida. Essa ideia era central. O universo não era garantido. Ele precisava ser sustentado. E os mexicas entendiam que tinham um papel ativo nisso, através dos rituais, das celebrações, do calendário sagrado. Não era superstição. Era responsabilidade cósmica. Os mexicas usavam 2 calendários simultâneos. O primeiro, chamado Xiuhpohualli, tinha 365 dias, divididos em 18 meses de 20 dias, mais 5 dias considerados fora do tempo. Esse era o calendário civil, usado para a agricultura, governança e festivais sazonais. O segundo, o Tonalpohualli, tinha 260 dias, uma combinação de 20 nomes de dias com 13 números. Esse era o calendário sagrado, usado para adivinhação, nomeação de crianças e rituais religiosos. Quando os 2 calendários se combinavam, criavam um ciclo completo de 52 anos, o que os mexicas chamavam de um século. Ao final de cada ciclo, havia uma grande cerimônia chamada Toxiuhmopilia, o atamento dos anos, onde todos os fogos eram apagados e, em uma colina sagrada, aguardavam o amanhecer. Se o sol nascesse, o mundo continuaria. Um novo fogo era aceso. E a vida recomeçava. Imagine a intensidade desse momento. O silêncio de toda uma cidade. Os olhos voltados para o horizonte, esperando. Isso era a astronomia e a espiritualidade se fundindo em um único ato humano. Os mexicas não tinham um alfabeto como o nosso, mas tinham uma forma sofisticada de registro visual chamada de escrita pictoglífica, uma combinação de imagens, símbolos e sons representados visualmente. Esses registros eram feitos em códices, livros feitos de pele de veado ou de casca de árvore, dobrados como sanfonas, pintados com pigmentos naturais de cores vibrantes, vermelho de cochonilha, azul de índigo, amarelo de cártamo. Os códices registravam história, mitologia, calendários, rituais, genealogias de governantes, leis e tributos. Eram documentos vivos, guardados e interpretados por sacerdotes e especialistas chamados Tlamatinimi, que em Nahuatl significa, literalmente, aqueles que sabem coisas. Infelizmente, a maioria dos códices foi destruída durante a conquista. Apenas poucos sobreviveram. Mas o que restou é suficiente para nos dar uma janela, estreita, mas iluminada, para aquele mundo. A ciência méxica era notavelmente avançada para sua época. Os herbolários, médicos especializados em plantas medicinais,
tinham catálogos de centenas de espécies com usos terapêuticos documentados. O conquistador espanhol Francisco Hernández ficou tão impressionado com o conhecimento médico mexica que passou anos compilando um estudo enciclopédico sobre a medicina indígena, uma das obras científicas mais importantes do século XVI. O imperador Moctezuma II mantinha jardins botânicos e zoológicos reais, provavelmente os primeiros da história das Américas, onde espécies de todo o império eram estudadas e catalogadas. Havia cirurgiões que realizavam procedimentos complexos. Havia sistemas de saneamento básico mais eficientes do que os de muitas cidades europeias contemporâneas. Havia uma compreensão de nutrição, a combinação de milho, feijão e abóbora, que os astecas chamavam de as Três Irmãs, que nutria populações inteiras de forma equilibrada. Isso não era primitivismo, era ciência, era conhecimento. Em 1519, navios chegam às costas do México. E o mundo que você acabou de conhecer, essa cidade extraordinária, essa cultura profunda, esse universo de conhecimento, vai passar pelos anos mais difíceis de sua história. Tenochtitlan caiu em 1521, e com ela, grande parte de um mundo que levou séculos para ser construído. Mas nem tudo se perdeu. A língua náhuatl ainda é falada hoje por mais de 5 milhão de pessoas no México. As chinampas ainda existem em Xochimilco, patrimônio da humanidade pela Unesco. O milho, o cacau, o tomate, o chocolate, a baunilha, produtos que hoje são parte da culinária mundial, vieram desse povo. E a herança cultural mexica continua viva na arte, na música, nas festas, na identidade de um país inteiro. O que a inteligência artificial nos permitiu fazer neste documentário é algo que as gerações anteriores jamais puderam ver. Não apenas ler sobre, não apenas imaginar, ver, com cores reais, com escala real, com uma aproximação visual do que foi, de fato, um dos maiores impérios que a humanidade já conheceu. A história não é apenas o passado, é um espelho. E quando olhamos para o Império Azteca com respeito, com curiosidade e com abertura, o que vemos nos diz muito sobre o que somos capazes de construir e sobre o que somos capazes de perder. Obrigado por estar aqui. Obrigado, enfim, né? Enfim, meu rapaz, quanto tempo durou cada olha aqui, ó, Incas, Maias e Astecas, duração. Bora ver aqui duração. Bora ver a duração de cada um deles. Foi. Rapaz. Meu rapaz. Ou se tem alguma coisa ali que pode extrair, enfim. Sim.
Mas tem 300. Caraca!